Elizabeth Savala foi chamada para Terra e Paixão? Lívia Andrade vai bem no Domingão? Terá espaço na Globo? Por que Eliana nunca fala do pai? É mágoa? O Vanucci Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanucci Responde, um espaço para a gente falar sobre televisão a partir do seu olhar. Você manda as perguntas, as suas observações nas minhas redes sociais ou nos comentários aqui nos vídeos do YouTube ou através do site noplaynews.com.br. E a gente fala sobre televisão a partir das suas observações. Antes da gente falar, de responder as perguntas dessa semana, só queria lembrar de você fazer a sua inscrição, se é a primeira vez que está por aqui, se ainda não fez a sua inscrição, de compartilhar este vídeo, de dar um curtir, de dar um joinha nesse vídeo e também de acionar o sininho. E aí, toda vez que tiver um bom conteúdo, se tiver um novo conteúdo aqui, você vai ser informado. São muitos os assuntos deste episódio. O primeiro deles é justamente sobre a situação da Lívia Andrade no Domingão. E é a pergunta do Eduardo Rodrigues. Vanucci, o que você acha da Lívia Andrade no Domingão? Olha, Eduardo, eu acho que é bem interessante a gente analisar a Lívia Andrade lá na Rede Globo no Domingão. Primeiro que o Luciano quebra um pouco aquela história de isso aqui é um artista com cara do SBT, esse é um artista com cara da Record, ou esse é um artista da Globo. Acabou com isso, O Domingão agora mostra que pode falar e repercutir até assuntos que começaram em outras emissoras. Lembra aquela senhora que tinha o sonho de participar do programa do Luciano? E que falou isso ao vivo lá no SBT e que o Luciano levou para o palco? Há alguns anos ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E aconteceu. Você citar algo que começou na outra emissora e que ganhou uma grande repercussão nas redes sociais. Em relação a Lívia Andrade, eu gosto, porque a Lívia é essa artista popular que a gente está acostumado a ver nos programas de auditório, nos programas do Silvio Santos, que tem uma outra pegada, um pouco fora daquele roteiro todo pré-estabelecido, às vezes, pelos programas da Globo. Acho que deu uma boa pegada, trouxe uma coisa muito natural. Claro que a Lívia ali é uma das integrantes do programa, não é a apresentadora, tem o seu papel lá, e ela sabe fazer isso muito bem, Com a Lívia não tem esse negócio, ela precisa ser a estrela principal. Ela joga aonde tiver que jogar. E chama atenção com isso. Tem luz própria no papel em que for colocada para realizar. Bom, a segunda pergunta traz muito de uma curiosidade que vários internautas têm em relação a algo que a gente sempre fala aqui no canal do Vanucci ou lá no site noplaynews.com.br, quando você vê as audiências de televisão. O share. É a pergunta do Osaías Ramos. Pode explicar o que significa o share? Osaías, o share é a participação que aquela emissora tem, ou aquele programa tem, num determinado horário. Por exemplo, você nunca tem 100% dos televisores ligados. Você vai ter no horário nobre 68% a 70%, quando está muito bem, de televisores ligados. Deste universo de 70% dos televisores ligados, 40% do público que estava à frente da TV estava assistindo Terra e Paixão. Terra e Paixão deu 27 pontos de média, o equivalente naquele horário a 42% do público que estava à frente da televisão. O share é isso. O share e na verdade, para o mercado publicitário, interessa muito o share, Porque às vezes esse o ponto de audiência não significa muito, Porque ele muda, ele altera, o ponto só te dá uma referência de quantos telespectadores mais ou menos estão ali. Mas o importante é saber que aquele programa tem na sua audiência 40% do público que está sintonizado na frente de um aparelho de televisão. Ou 40%, 30%, 20%, 10%, 2%, 3%. E aí você tem o share da emissora, na média, por faixas horárias, e o share de cada programa. E esse dado é muito interessante. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil começa aos poucos, isso começa a ser adotado. Mas nos Estados Unidos é muito comum. Você vê que determinada série estreou com uma audiência de 8 milhões de telespectadores. Lá nos Estados Unidos é a quantidade de telespectadores que determina o sucesso ou não junto ao mercado publicitário. Vamos a mais uma pergunta, e esta pergunta vem da Leila da Silva.
Gostaria de saber sobre o SBT. Já faz algum tempo que deixei de assistir, pois acho que a programação estacionou. Olha, Leila, você sabe que eu tenho ouvido isso de muitas pessoas. A gente recebe muitas mensagens aqui no canal do Vanucci em relação ao SBT e também lá no site, no No Play News. É interessante, né? Porque o SBT é uma emissora que tem torcida. O telespectador gosta de acompanhar as coisas no SBT. O telespectador gosta, tem uma relação afetiva com a emissora de Silvio Santos. Porque por lá passaram grandes comunicadores. O Silvio, a Hebe, o Gugu, Carlos Alberto de Nóbrega, todos do elenco da Praça é Nossa. A gente vai criando afinidade, o próprio Jô Soares, enfim, vários outros artistas, né? Atualmente a gente tem a Patrícia, a Eliana, tem o Celso Portiolli. Todos esses artistas criam uma afinidade muito grande com o telespectador, né? E as pessoas acompanhavam o SBT. E nesses últimos meses, nos últimos anos, tem acontecido muito disso, desse relato. Eu assistia, mas está sempre na mesmice e eu acabo não assistindo mais. Ou porque reprisa muita novela à noite, as novelas que você já assistiu, para a criança muda a geração, mas para o adulto não. O adulto viu Cúmplices de um Resgate, quando o filho era menor e vê agora de novo, então precisa ter talvez uma oferta um pouquinho maior. Esta estratégia talvez já não funcione mais. O que o telespectador espera do SBT talvez seja uma variedade maior, né? Há muito tempo a gente tem ali estabelecido o Ratinho na vice-liderança, no horário da noite, a Praça é Nossa, o período da tarde com o Fofocalizando, que está já há bastante tempo no ar, isso é importante. O Silvio também manteve um projeto, mas as novelas ali a gente mais ou menos já sabe como é a programação. Enfim, sinto que, Leila, você faz um desabafo que é um desabafo de muitas pessoas, né? Agora, o que a gente sabe, né, de bastidor de SBT? Que há toda uma movimentação para mexer isso. Daniela Beirute quer colocar o SBT de novo naquele lugar em que as pessoas gostavam muito e torciam muito e tinham muita afinidade. Vamos torcer para isso dar certo, para isso acontecer. Acredito que o SBT tem, assim, toda essa bagagem afetiva para atrair o telespectador para perto de si. A próxima pergunta é da Silvia Siriaco e ela quer saber: por que tantos remakes de novelas? Os novos textos não agradam tanto o público? Olha, Silvia, você sabe que remake sempre existiu, né? Sempre teve remake e a gente às vezes não percebe. Agora a gente está chamando muita atenção para isso, porque teve Pantanal, vem aí Elas por Elas e depois Renascer. Tudo muito próximo ali, né? Tudo remakes, né? Mas a teledramaturgia, ela passa de tempo em tempo, ela revisita os seus textos, né? Lá atrás, por exemplo, na Globo, quando a Ivani Ribeiro foi contratada pela Globo, o Boni pediu para que ela fizesse o remake dos grandes sucessos dela na TV Tupi. Porque esses sucessos explodiram ali entre os anos 60 e 70, ela chegou na Globo, né, na metade dos anos 80 e poderia fazer releituras dos grandes títulos dela. Mulheres de Areia, né, A Viagem, Profeta, né, o Barba Azul que virou A Gata Comeu, né, Hipertensão, várias coisas que a Ivani, né, trouxe para a Rede Globo eram, na verdade, releituras ou remakes, né, e que a gente assistiu, curtiu, gostou e aplaude, todo mundo gosta. Né? Alguns anos depois, na própria Globo, naquela faixa das 11 horas, a Globo fez de novo uma releitura de outros sucessos. Né? Fez ali O Astro, botou ali Saramandaia, botou novelas que fizeram muito sucesso e que eram textos para a faixa das 11 horas da noite. E de tempo em tempo sempre aparece ali alguma coisinha. Falta criatividade? Esta é uma pergunta que vale milhões. Na verdade, eu acho que não falta criatividade, mas hoje as emissoras entregam para o telespectador muito do que eles querem, né? E talvez isso não nos surpreenda muito. Está tudo baseado em pesquisa de opinião, o que o telespectador quer, e não venham essas grandes histórias. Mas, ao mesmo tempo, surgiu aí Vai na Fé, que envolveu todo mundo, que trouxe uma nova pegada dentro do próprio folhetim. E isso funcionou muito bem. Lembra o SBT, quando o SBT teve lá a retomada da dramaturgia, com Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor? Ali também eram remakes, né? Se apostou em textos consagrados para atrair a atenção do telespectador. Um texto consagrado sempre consegue mexer. Foi assim com Pantanal. Depois da pandemia, foi justamente Pantanal quem trouxe muita gente que, durante a pandemia,
tinha saído e tinha ido ali para o serviço de streaming. Vamos ver o que vem aí de remake. Estou muito curioso, espero muito Elas por Elas. E esse foi um texto e tanto de Cassiano Gabos Mendes. A próxima pergunta é do Carlos22, foi feita aqui nos vídeos do YouTube. Por que a Eliana nunca fala de seu pai quando dá entrevista? Nem foto ela posta. Tem alguma mágoa? Não, Carlos, não tem nenhuma mágoa, não. A Eliana, ela preserva, né? Já mostrou eles em algumas ocasiões, tanto nos seus programas no SBT, na época da Record também, mas ela reserva, né? A Eliana, ela é uma artista que se mostra muito, inclusive nas redes sociais, sempre mostra ali suas viagens e tal, de vez em quando coloca os filhos, mas ela sempre preserva a mãe, o pai e preserva também a sua família, marido, filhos, ali ela tenta preservar um pouco. Até onde eu sei, não tem mágoa nenhuma, muito pelo contrário. Ela é muito orgulhosa da história do pai, que era um zelador, né? E ela fala, né, o preconceito que ela sofreu porque ela era filha do zelador, né? E toda a garra e todo o apoio que o pai e a mãe deram quando ela resolveu ser artista e lá, porque é uma carreira que talvez a Eliana tenha sido uma exceção, né? Porque quantas começaram ali naquela época com aqueles grupos musicais e muitas não foram para frente, né? E a Eliana não, a Eliana deu grandes passos, está hoje entre as grandes apresentadoras da televisão brasileira. Aliás, tem uma expectativa muito grande, né, em relação à Eliana, porque a Eliana vai lá participar do Criança Esperança. Será que é um namoro com a Globo? Eu torço para que não seja, porque acho que a Eliana tem a cara do SBT e tem uma liberdade que talvez não consiga em outras emissoras. A última pergunta de hoje é da Vera Lúcia, e é polêmica. Afinal, Elizabeth Savala foi ou não chamada para Terra e Paixão? A artista agora vai esnobar a Globo? Olha, Vera, são duas perguntas que se completam, mas que exigem respostas muito diferentes. Em relação a Elizabeth Savala, oficialmente ela diz que não recebeu proposta nenhuma da Globo, que ela não foi sondada e muito menos recusou o que achava ser um salário baixo. Elizabeth Savala, durante muitos anos, foi contratada da emissora, está agora no esquema por obra e talvez não tenha sido e não foi chamada para Terra e Paixão. O que aconteceu em relação a Elizabeth Savala? Lá atrás, quando começou a se especular que voltaria a mãe, né, que a mãe do Caio estaria de volta, né, a Ágata, que voltaria, se especulou qual seria a atriz, né? E aí se foi montando, né? Elizabeth Savala, o Alcir Carrasco gosta muito dela, Eliane Giardini tem olho claro, porque você tem que fazer um quebra-cabeça inteiro ali para entender qual tinha o mesmo tipo físico, né? Que dê para falar, ops, essa daqui foi a atriz que envelheceu, o personagem envelheceu, amadureceu, tá lá, é a mãe dele, parecia jovem e agora aparece mais madura. Né? E a Eliane Giardini foi a que foi chamada. Tanto Elizabeth Savala quanto Valcir Carrasco negam que tenha tido algum convite para ela. Né? O convite foi direto para Eliane Giardini. Isso é o que a gente vê oficialmente falando. Nos bastidores conversei com bastante gente lá na Globo e o que eles dizem é que realmente já estava certo que seria Eliane Giardini. Em relação à artista agora começar a esnobar a Globo, alguns artistas poderão dizer não para a Globo, porque eles não são mais contratados fixos, vai ser tudo por obra. Então ele vai receber ali um projeto, vai ler, vai ver se acha interessante o texto ou não, a Globo vai oferecer um valor, ele vai pedir um valor, vão negociar ali, e se o valor for interessante do salário mensal, e o tempo de realização dessa obra não prejudicar outros projetos, talvez esse artista aceite ou não. O que aconteceu que a gente sabe até hoje, por exemplo? Antônio Fagundes teve um contrato de longa duração com a Globo, estava sempre entre os grandes atores, entre os grandes artistas da emissora, foi para a obra e quando surgiu o Pantanal, o primeiro nome que pensaram para o Homem do Rio foi justamente o de Antônio Fagundes, que na época ele falou, não, obrigado, não quero, não posso passar tanto tempo no Pantanal à disposição da emissora, porque tenho compromissos com minha temporada no teatro. Agora é assim, né? O artista, não é que ele esnoba, mas ele também precisa correr atrás do trabalho para não ficar à disposição o tempo todo da emissora. Ele precisa ter o seu ganha-pão, ele precisa ter o seu salário, ele precisa ter o seu trabalho realizado, né? Então não vai ficar de braços cruzados esperando ser chamado.
né? Muitas vezes o que acontece é que todo esse pessoal, pelo que a gente tem visto, muita gente saiu, deixou o contrato por obra, né? Deixou o contrato longo, foi para a obra e saiu da Globo e já está realizando muita coisa fora, né? Bárbara Reis é um exemplo disso, está lá como protagonista da novela principal, do principal horário da Globo, mas está no Negociador, né? Prime Video colocou, aliás, uma série que promete, viu? Gostei do que vi até agora. Bom, essas são as perguntas que chegaram para essa semana para o Vanucci Responde. Tem outras que eu estou respondendo lá no meu Instagram. Também abri uma caixinha, tá lá, estou respondendo, enfim. Vamos conversar sobre televisão sempre a partir do seu olhar. Você faz as perguntas, eu respondo aqui, a gente vai conversando. Não deixe de fazer a inscrição no canal, não deixe de curtir este vídeo, não deixe de compartilhar este vídeo, contar para os seus amigos que tem um novo canal que fala sobre televisão. Aliás, traz novos assinantes para cá, novos inscritos para cá. Quanto mais gente tiver com a gente, melhor ainda. O canal do Vanucci, você sabe, é um espaço para falar sobre televisão, sobre audiovisual, sobre cinema, sobre as plataformas de streaming, enfim, sobre as narrativas, sempre com muita credibilidade. Eu fico por aqui, a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.